potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8 horas, hoje é 7 de dezembro de 2019, 21 graus aqui no estúdio da Rádio Chapecó. E está começando agora mais um programa Hora Espírita, sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente, de interesse geral, à luz da doutrina espírita. E no programa de hoje estaremos abordando o Cristo Consolador. Queremos cumprimentar a você que está aí do outro lado, nosso amigo, amiga ouvinte, internauta, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação da Rádio Chapecó. No Facebook, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Ou pelo telefone 20 49 12 00 e também pelo WhatsApp 20 49 12 12. Você, claro, pode acompanhar o programa pelo seu rádio na frequência 1330 AM ou no site radiochapecó.com.br. Sintam-se em casa, sejam todos bem-vindos. E lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita. E se não conseguirmos responder todas elas no ar, durante o programa, elas serão respondidas individualmente ao término deste. E para nos esclarecer, debater, para esse bate-papo gostoso que começa daqui a pouquinho, nós temos hoje no estúdio a nossa amiga Lorete Galon, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, minha colega do Bezerra. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. O nosso amigo Marcelo Detone, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. E também do Gotas de Luz, a Mona Lisa Hack. Tudo bem? Bom dia, Mona. Bom dia a todos. E a Mona estará hoje acompanhando a sua participação, amigo ouvinte. Eu, então, sou o Mauri Busato, como eu disse, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E na operação técnica, do outro lado lá, o Henrique, da Rádio Chapecó. Nós queremos agradecer nesse momento, então, a Imobiliária Nostra Casa, a Escala Construtora, e bem como a todos os demais apoiadores que voluntária e anonimamente têm contribuído para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Convido você para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, Imobiliária Nostra Casa e Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa. A maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é o Cristo Consolador. E para o tema desse tema, o livro Evangelho segundo o Espiritismo é o nossa base, né? No capítulo 6. O jugo leve. Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em Mateus 11, 28 a 30. E neste capítulo, o interessante é que nas instruções dos Espíritos, especificamente, só um Espírito participa, o Espírito Verdade. Enquanto que os outros capítulos, quase todos, têm vários Espíritos. Mas neste, a importância é tão grande, tinha que ser tão específico, que nós temos a participação de um apenas, o Espírito Verdade. Então, que entendimentos podemos ter sobre esse convite de Jesus? É o que nós vamos ver agora, e fique no nosso convite, né? Para participar, para estar com a gente, para perguntar. E para interpretar, então, este convite de Jesus à luz da doutrina espírita, a gente começa a questionar o seguinte: o que podemos entender por Cristo Consolador e como Jesus exerceu esse papel? Marcelo. Então, para nós entendermos essa expressão Cristo Consolador, nós vamos tentar separar as palavras para melhor entendimento. Quando a gente fala em Cristo, em Jesus, nós estamos falando do maior espírito, da maior personalidade que habitou o nosso planeta. Com seus exemplos, com seus ensinos, com a sua demonstração daquilo que ele falava. E quando nós vamos falar da palavra consolador, nós vamos, do dicionário, nós vamos extrair que significa aquele que consola, aquele que alivia, que conforta, que diminui, de alguma forma, as dores. Então, quando nós falamos em Cristo Consolador, nós estamos falando do grande papel que Jesus veio ter na humanidade como sendo o grande consolador da nossa humanidade. Porque na época em que ele veio, se nós observarmos, nós vamos notar que era uma época muito difícil, em que haviam pessoas que acreditavam em vários deuses, um segmento da sociedade, deuses distantes, as ritualísticas, as práticas exteriores, e outra parcela daquela sociedade em que Jesus veio, encontravam-se aqueles hebreus que tinham uma visão de um Deus único como um Deus terrível, um Deus cruel, um Deus enérgico. Então Jesus, quando ele veio, ele trouxe uma visão diferenciada de Deus, um Deus de amor, tanto que ele chamou de Pai, trazendo essa proximidade que nós, como seus filhos, os filhos de Deus, precisamos ter com o nosso Pai. Então Jesus, além de demonstrar essas palavras, essa vivência, essa integração com Deus, Jesus foi o grande consolador, respondendo mais especificamente a pergunta. Ele consolou, o grande consolador, por quê? Porque ele consolou primeiro com seus atos, que estão narrados nas passagens do Evangelho, como confortando as pessoas, aliviando, curando as dores, curando doenças, ajudando da maneira com que ele podia em cada ocasião. E Jesus também foi o consolador por meio das palavras, porque com toda a sua mensagem de renovação, de amor, e ficou célebre essa passagem de Jesus Consolador quando ele falou nas bem-aventuranças, uma delas que é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então Jesus veio acolher essas pessoas em sofrimento com aquela promessa que ele mesmo cumpriu, dizendo que no futuro, porque bem-aventurados os aflitos, porque serão, é o verbo ser no futuro, consolados, demonstrando Jesus que essa é uma passagem curta que nós estamos pela terra, que o seu reino não é desse mundo, e que no futuro os sofredores, os aflitos, eles vão encontrar a consolação, a consolação total para as suas dores e o entendimento do porquê sofre. E se Jesus disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, e depois ele disse: o meu jugo é leve. Em que consiste então essas expressões? Vinde a mim, todos vós que sofreis, e o meu jugo é leve. Lorete, poderia nos esclarecer isso?
Quando Jesus diz pra gente, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele está nos convidando a vir para os ensinamentos, a ir para os ensinamentos dele. E se formos capazes de viver, vivenciar e conviver com todas as pessoas com quem compartilhamos a jornada, observando essas leis, teremos o jugo leve. Esse é o convite. Jesus quer que praticamos o amor e a caridade. E para isso teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias para que um dia sejamos capazes de viver de acordo com a lei de amor e de caridade. Então ele diz, vinde a mim, venha os meus conhecimentos, venha aquilo que eu ensinei, e a gente encontrará a felicidade, a paz. E ele não tem pressa para isso. Ele tem toda a paciência para que nós sejamos um dia capazes de viver nesse caminho. Esse jugo é leve porque a lei é suave, pois ele apenas impõe como dever o amor e a caridade. Esse amor e a caridade que é um pilar importantíssimo da doutrina espírita, né? Amai-vos uns aos outros. E a gente tem um pouco de dificuldade, mas nós vamos passo a passo, dia a dia, aprendendo a utilizar no dia a dia esse amor e caridade. E o segundo pilar importante também é o instruí-vos. Então, buscando a instrução, o conhecimento da doutrina espírita, nós chegamos aos ensinamentos de Jesus e teremos o julgamento leve. Lembrando que ele sempre diz para a gente com muita tranquilidade, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque é leve meu fardo e suave meu jugo. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Ele faz esse convite a todos nós, seres humanos, e ele faz esse convite especialmente a quem está em sofrimento. E quem está em sofrimento está numa busca maior. E essa busca maior faz com que a gente se encontre e se aproxime dessa lei de amor de Jesus, talvez com mais facilidade ou com mais urgência, porque nós estamos em sofrimento e queremos nos livrar desse sofrimento que o humano busca sempre a solução dos sofrimentos. A partir disso, só pegando um ganchinho da sua colocação final, como muitas vezes nós temos uma visão equivocada dos sofrimentos. E você falando, né, essa parte que através dos sofrimentos que nós vivenciamos em nossas vidas, nós iniciamos ou aumentamos uma busca por alguma explicação, por algum conforto. O sofrimento tem um papel, então, desse despertador das nossas consciências, né? Então, nós não podemos ter uma visão pequena de muitas vezes, o sofrimento é terrível, eu não quero sofrer de jeito nenhum, porque os efeitos do sofrimento, às vezes, eles são muito melhores do que os efeitos da inércia, de ficarmos parados, né? De termos uma vida feliz, porque muitas vezes a felicidade do mundo, felicidade das coisas materiais, ela anestesia o espírito, e o espírito precisa evoluir. E o sofrimento é um dos fatores, uma das molas de evolução. Passando pelo sofrimento, estaremos mais fortes e sobra uma experiência muito válida. Se estivermos prestando atenção, seremos mais humanos, mais caridosos e estaremos mais próximos de praticar a lei de amor e de caridade. É a alavanca da lei do progresso. A alavanca. Mas isso tudo é a pessoa que tem a consciência de que somos espíritos imortais e que o corpo é a roupagem do momento, né? Porque se a pessoa olha só para a roupagem do momento como algo definitivo, aí ele não quer sofrer, né? Exatamente. Ele quer o quê? Férias eternas, né? Hotel 5 estrelas o dia inteiro. Exatamente. Nada de ficar varrendo a casa, limpando os... né? Nada, ele quer lá, exatamente, na boa, comidinha na mesa, levanta de manhã cedo, já está todo mundo lá. Ele não se apercebe que ele precisa contribuir consigo mesmo para a sua evolução, né? É o que vocês falaram aí. E Mona, se Jesus diz ser o grande médico das almas e que vem trazer o remédio que nos deve curar, ele está nos prometendo o alívio e a cura dos nossos males ou não? Mauri, veja bem. Jesus diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como a gente percebe, Jesus não promete a cura. Ele promete o alívio. E como é que é esse alívio? Dando todo o suporte através da sua lei para que a gente possa passar pelas provas da vida. Né? Então, a cura vai depender de nós. Né? Nós somos os médicos da nossa alma. Isso que a gente vai ter que entender no decorrer das nossas existências.
E para que isso vá ocorrendo, a gente tem que prestar atenção na receita de Jesus. Que qual que é a receita? Tomar sobre nós o seu jugo. E o que é o jugo? Sua lei, seus ensinamentos. É o roteiro que a gente tem para passar pelas dificuldades. Então a palavra jugo é ensinamentos? É ensinamentos, é a lei dele, é o jugo dele. Essa era a carga que Jesus trouxe para nós. Entendeu? Então, ele não prometeu, o Espiritismo também não promete curar ninguém. A cura está dentro de nós. Como é que a gente vai se curar? A partir do momento que a gente começar a viver as leis do Evangelho. Conforme a gente caminhar as leis que Jesus trouxe, a lei maior, a lei do amor, a cura vai estar se dando dentro de nós. E essa cura não é só, não vamos pensar assim, a cura de uma dor de cabeça, a cura de um corte que eu fiz, ou a cura de um joelho machucado. Todas as nossas mazelas, que são todas o nosso egoísmo, o nosso orgulho, exato, né? Todas as nossas mazelas. As dores morais, vamos chamar assim. As dores morais. E Jesus está sempre com a gente, Deus está sempre com a gente. Isso me lembra um grande estadista americano, Abraham Lincoln, que viveu em 1808 a 1865. E ele era um grande defensor, né, das justiças sociais. E questionavam muito ele. E ele um dia respondeu assim para o jornalista: eu tenho certeza absoluta que Deus está comigo. Eu só não tenho certeza se eu estou com Deus. Porque Deus está sempre certo. Agora, eu não sei se eu estou fazendo o que Deus está esperando de mim. E é isso que a gente tem que se questionar. A gente está fazendo o que Deus está esperando, o que Jesus espera há mais de 2000 anos que a gente faça, que é viver a lei do amor? Aí nós vamos encontrar o alívio, e aí nós vamos começar a caminhar realmente carregando juntamente com a gente o seu jugo e nos transformando. Então as aflições, as dores, elas vão ser leves, e isso vai passando até a gente ser um espírito iluminado. Então a gente tem que buscar Jesus. E esse jugo, que são os ensinamentos, tanto por exemplos de Jesus, como pelas palavras, né? Não só uma coisa, Jesus fez tal coisa, ou disse tal coisa. Tem que ir os exemplos. E o maior exemplo de Jesus é o perdão, gente. É a lei do perdão. É amar a Deus sobre todas... Olha só, é tão simples, mas é tão complexo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente se amar a Deus e amar o nosso próximo, nós estamos andando conforme a lei. E todo o sofrimento da nossa vida, os problemas, eles acontecem porque nós não observamos as leis. Como a Mona falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a lei e os profetas. Jesus resumiu nesses três elementos: o amor a Deus, ao próximo e a si. E a nossa vida, se a gente for analisar, no nosso dia a dia, será que nós estamos priorizando essa lei no nosso dia a dia? Né? Ou nós estamos lembrando de Deus só no momento, uma vez por dia, para fazer uma oração? Amar, quando a gente diz amar, o que a gente lembra de amar? Quando a gente ama, a gente lembra. Respeita, lembra. Você ama, por exemplo, uma pessoa da sua família. Você lembra dela muito durante o dia. Né? E aí a gente vai pensar, será que eu estou amando a Deus? Eu lembro de Deus muito durante o meu dia? Eu estou realmente me lembrando dessa necessidade que eu tenho de amar? Né? Eu tenho que fazer o gancho, porque você disse que a gente pensa várias vezes durante o dia em alguém da nossa família. E quando você odeia alguém, você pensa nele até quando dorme. Então, gente, não leve o seu inimigo para sua cama. Né? Perdoe. Né? Então, esse ensinamento que Jesus deu de perdoar na cruz, aos que o crucificaram, a perdoar Judas, a perdoar a todos, a perdoar inclusive, após a sua ressurreição, perdoar aqueles que o abandonaram. Né? Ele voltou para os apóstolos que haviam abandonado. Então, olha o exemplo de Jesus sobre o perdão, que é um dos grandes males que eu considero um dos grandes males da humanidade. Né? Por quê? Porque a gente não perdoa nem a nós mesmos. Aí, perdoar o outro que fez mal a nós? Não. Então, esse exemplo do jugo que você colocou muito bem, Mona, dos ensinamentos de Jesus, que a gente tem que refletir realmente, né? Mas Jesus prometeu outro consolador, dizendo ainda que ouçam os que têm ouvidos para ouvir.
O que você poderia nos dizer sobre isso? Lorete. Então, esse conhecimento é uma informação bastante importante e a gente sabe que nós temos disponível a Lei de Deus, nós tivemos disponível as leis de Moisés, nós tivemos a vinda de Jesus, que foi tão importante, que marcou o tempo antes e depois de Jesus. E nós presentes praticamente em tudo por aí, né? E nós presentes por aí e pouco conseguimos utilizar no dia a dia dos conhecimentos que ficaram disponíveis. E quando ele promete outro Consolador, entende-se que a doutrina espírita é esse Consolador, porque dentro da sua codificação, que aborda ciência, filosofia e religião, ela traz todos os conhecimentos fundamentais para que sejamos humanos de verdade, seguindo as leis de Deus e observando os ensinamentos de Jesus. Então, em 5 obras básicas, as 5 obras básicas que compõem as obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu, o Inferno e o Livro dos Médiuns, nós temos informações fundamentais para que a gente consiga um dia utilizar na convivência diária e sermos mais humanos. Então, esse outro Consolador, e para quem tem ouvidos, para aqueles que têm interesse. Puxa, chegou um momento, eu quero me aproximar de Deus e buscar mais a felicidade, o bem-estar, eu vou buscar esses conhecimentos e, na medida do meu possível, eu vou utilizar no dia a dia e vou me afastar dos sofrimentos. A gente já sabe por experiência que é bem isso mesmo, devagarinho nós vamos nos aproximando. E nós podemos utilizar, para explicar essa situação, da parábola do semeador. Então, Jesus saiu a semear e algumas sementes caíram ao longo do caminho. Os pássaros vieram e comeram as sementes. Outras sementes caíram perto de espinhos. Onde tinham espinhos, os espinhos abafaram as sementes, cresceram um pouquinho e morreram. Outras caíram em terra pedregosa. E aí, como tinha pouca terra, as sementes logo brotaram, mas faltava raiz suficiente e o sol veio e matou essas sementes. Mas um pouco dessas sementes caiu em terra boa. E essas sementes frutificaram, cresceram e deram frutos. Esse é o conhecimento que nós estamos tentando buscar através da nossa amada doutrina espírita, buscar fazer com que essas sementinhas, esse conhecimento caia em terra boa no nosso coração e faça frutificar esse conhecimento para que sejamos verdadeiramente seres humanos, que a gente consiga amar uns aos outros como Jesus quer que a gente nos ame. E a gente também sabe que essa sementinha em terra boa, ela vem devagar, em cada encarnação nós avançamos um pouquinho, porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho é muito grande, mas nós vamos passo a passo, vida a vida, buscando reiteradamente suprir as nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos erros e buscar esse amar-vos uns aos outros como Deus pede pra gente e Jesus veio exemplificando cada vez mais. Então, o outro Consolador é a doutrina espírita, que está aí disponível para todos, não tem nada oculto, é totalmente aberta para quem tem interesse, para quem quer pegar os livros agora com a internet disponível em todos os cantos, mas que precisa que tenhamos interesse, que tenhamos ouvido para querer ouvir e buscar esse conhecimento. Só fazendo Por favor, acrescentando ao belo comentário da Lorete, nós reconhecemos o Espiritismo como sendo esse outro Consolador na análise do Evangelho de João, capítulo 14, né, em que Jesus mesmo anuncia a vinda de um outro Consolador. Quando Jesus diz que esse outro Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ele fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito e ensinará todas as coisas, né? Se nós analisarmos o conteúdo riquíssimo que o Espiritismo nos traz, a gente vê que ele vem nos relembrar os ensinamentos de Jesus, especialmente por meio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, clareando esses ensinamentos que por vezes, se fôssemos ler sem o Evangelho, nós teríamos dificuldade pelas palavras, da maneira em que foram colocadas naquela época. Allan Kardec trouxe, por meio e por ajuda desses espíritos superiores, a forma de nós entendermos nos dias de hoje aqueles ensinamentos de Jesus. E também o Espiritismo vem nos ensinar todas as coisas. Algumas pessoas podem se perceber, nossa, mas o Espiritismo ensina todas as coisas, que presunção dos espíritas. Mas é só analisar a obra espírita, os assuntos em que o Espiritismo adentra, e nós vamos ver que realmente o Espiritismo ele se posiciona de uma maneira
fantásticas sobre assuntos da medicina, com os livros André Luiz, que agora estão sendo muitas descobertas realizadas em razão daqueles livros, né? Comparando-se o conhecimento daqueles livros, da medicina, da astronomia. O Espiritismo explica desde 1859, 57, quando foi editado o Livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Hoje a ciência está avançando muito nesse aspecto, né, para verificar que muitos planetas são habitados e não da forma com que os espíritas, nós acreditamos, porque a ciência ainda não evoluiu a tal ponto, mas vai chegar lá. Então, sobre muitos aspectos, o Espiritismo vem cumprir essa promessa de Jesus, vem nos ensinar todas as coisas. Por isso que nós consideramos o Espiritismo como sendo o Consolador prometido por Jesus. Não esquecendo do livro magnífico, A Gênese, que mostra pra gente a formação do mundo, né? A formação da Terra, e que dá para nós muito conhecimento. Quando eu me deparei e tive a oportunidade de compreender essa obra magnífica, fiquei imaginando que ela devia estar lá na escola formal, que eu passei em vários momentos, em vários cursos, em várias etapas. Se ela estivesse lá, eu tinha compreendido bem mais fácil. Com certeza. A Gênese, que foi, inclusive, com participação de Galileu Galilei, né? Ele, ele com o espírito, né? Informando a isso. Eu tenho duas colocações. A sua, Marcelo, quando você disse que a ciência ainda não evoluiu a ponto de ainda entender o Espiritismo, mostra que o Espiritismo não tem nada de sobrenatural. O Espiritismo está antecipando-se à ciência, né? Então, quem quer se antecipar ao futuro, comece a ler as obras básicas feitas por esse maravilhoso homem que veio com uma missão incrível, Allan Kardec, e que conseguiu colocar de uma maneira mais inteligente impossível, super inteligente, todos os ensinamentos do plano espiritual, porque ele não tem uma palavra nesses livros que não tenha o porquê estar lá. E nós, novamente, fizemos o convite aos ouvintes que leiam a obra de Allan Kardec, para verificar que o que nós estamos falando, realmente, a profundidade de todos aqueles ensinos, e que ao longo da história, depois de ser editado o primeiro livro, em 1857, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que muitas das coisas que estavam no Livro dos Espíritos, a ciência veio comprovar está desvendando agora, e comprovou coisas que estavam lá primeiro, registrados lá. E lembrando, quando foi feito o Livro dos Espíritos, é só assistir o filme do Allan Kardec, maravilhoso filme, né? Você vai entender, não tinha nem luz elétrica, né? Então, olha o momento que eles colocaram, onde a tecnologia não existia, onde não tinha luz elétrica, nem se imaginava em telefone celular com WhatsApp para você falar, né? E Chico revelou isso no Pinga Fogo, que iria acontecer de a pessoa falar com um outro e ver essa outra, sem fio, sem nada. Então essas coisas, é como você diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E o outro detalhe que você falou, que o egoísmo no ser humano é muito grande, aí eu lembro de uma colocação. O egoísmo do ser humano é tão grande, que quando tem dois caras e um fala que tem dor no ombro, o outro, mais egoísta ainda, diz, não, mas a minha dor é muito maior, é nos dois ombros. Então, olha o egoísmo que nós estamos... A gente também teria que perceber isso numa roda de conversa para nos... cortar um pouquinho as nossas asinhas do egoísmo. Individualismo. A gente quer ganhar em tudo. Até na dor. Até na dor. Minha dor é maior, imagina, mas você não sabe. Mas aproveitando esse ensejo, esse comentário, nós precisamos lembrar também que o nosso codificador diz lá, né? O sábio codificador, que é um cientista, ele diz lá que o dia que a ciência trouxer a comprovação de qualquer um dos fatos que tem na obra, diferente do que está aí, perfeito, que abandonamos o que diz a doutrina espírita e sigamos a ciência. Então, para ver o quanto de coerência tinha esse homem, né? Esse cientista com conhecimento amplo em várias áreas, e que estão aí tudo disponível para nós. E até agora estão se confirmando, né? A ciência está confirmando, né? Mona, bom, você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema O Cristo Consolador. Sua participação é muito bem-vinda, a gente antecipadamente agradece. Você pode escolher aí o Facebook, ou o WhatsApp 2049 12 12 ou o telefone fixo 2049 12 12.
pode enviar sua colaboração. Mona, as primeiras participações. Temos muitas participações, Uhum. temos alguns comentários. A Clenir está dizendo que é ótimo escutar os ensinamentos do amado mestre pela manhã. Tem uma irmã aqui, a Lia Borges, falou que a fé é um exercício de atenção. E é verdade, né? Diário. Então são muitas participações. Queria deixar um abraço para todo mundo e que continue conosco. E se tiver algum questionamento, é só mandar. Então, ótimo, muito obrigado aí a todos vocês, né? Tem aí bastante gente realmente que está acompanhando pelo Facebook, né? Que também é uma evolução a mais. Você tem o rádio, mas tu olha no Facebook, aí você inclusive interage, tá vendo a gente aqui ao vivo, né? Interessante isso. Dando sequência ao nosso assunto, Marcelo, a gente, claro, constantemente é tocado aí por notícias de grandes sofrimentos. Você sabe, todo mundo sabe. É só ligar a televisão. Essas causas são justas? À luz da doutrina espírita, esses sofrimentos são justos? Sob a ótica espírita, nós somos informados claramente pelos espíritos superiores, por meio das várias obras, de que sim, todos os sofrimentos e problemas que chegam nas nossas vidas são justos. Não existe injustiça no mundo. Nós concebemos Deus como um ser infinitamente justo e bom. Então, se Deus é infinitamente justo e é todo-poderoso, Ele jamais iria permitir que uma mínima injustiça acontecesse em nossas vidas. Em outras palavras, tudo que nos chega de sofrimentos e dificuldades é necessário para o nosso espírito. E as causas disso, nós temos basicamente duas causas dos sofrimentos, porque a gente quer entender o porquê sofre, o Espiritismo nos explica. Basicamente, nós temos duas causas dos sofrimentos e dificuldades na nossa vida. A primeira delas, nós podemos dizer que são por atos errados que nós fizemos, atos que nós lesamos alguém, que nós prejudicamos as pessoas ou alguma situação. Então, por atitudes erradas nossas, vem o sofrimento como uma forma de reação à nossa ação equivocada, a lei de ação e reação chamada. Seja por atos errados que fizemos nesta vida, né, nos equivocamos, prejudicamos alguém, etc. Ou seja por atos equivocados que nós fizemos em outras vidas. E a segunda causa dos sofrimentos é a nossa negligência, ou seja, a desatenção que todos nós temos por vezes sobre alguns aspectos da lei divina. Então, a nossa negligência gera dificuldades e sofrimentos também. Então, a gente precisa considerar que a doutrina espírita nos traz N casos e exemplos e demonstrações de que, se nós estamos em dificuldade, em sofrimento, é por nossa responsabilidade pessoal. A ninguém podemos culpar, nem mesmo podemos culpar, como você citou antes, Mauri, eventuais, entre aspas, inimigos que nós temos, adversários, pessoas que nos prejudicaram. A gente não pode culpá-las pelo que nos aconteceu de errado, porque o Espiritismo nos explica o mecanismo pelo qual isso aconteceu, dizendo o seguinte para nós, que pelas duas causas que nós referimos antes, nós gravamos em nós mesmos as nossas atitudes em forma de vibrações, de energias, e nós atraímos as pessoas pelas quais nós precisamos para resgatar os nossos erros. Pela lei do magnetismo, do fluido, as pessoas se atraem por nós e nós pelas pessoas, e muitas vezes nós nos atraímos por pessoas que vão nos prejudicar, mas porque nós temos essa vibração em nós que fez com que essa atração acontecesse. Então, as pessoas são meros instrumentos para o nosso sofrimento e dificuldades. Mas o verdadeiro responsável somos nós mesmos. Então, por isso, a prática do perdão, perdoar o outro que foi apenas um mero instrumento para que eu me deparasse com a dificuldade e com o problema que eu mesmo causei por negligência ou por atos equivocados do passado. Vamos lembrar mais uma vez. Nos aproximando e observando as leis de Deus, encontramos a paz e o bem-estar. Nos afastando das leis de Deus, encontramos o sofrimento, a discórdia e os problemas. Então, a gente vai, pelo sofrimento, aprender a nos aproximar e observar as leis de Deus. Aprender a amar. Nós temos uma visão distorcida das coisas. Queremos resolver à base de a justiça pelas próprias mãos, né?
E muitas vezes essa não é a melhor, nunca é a melhor, nunca é a melhor. Porque a justiça pelas próprias mãos, nós somos pessoas muito limitadas. Nós vemos as coisas de uma maneira muito limitada. Como é que nós vamos querer aplicar a justiça sobre algo aparente que muitas vezes nós vemos, né? Então nós precisamos confiar que Deus está no comando. Se nos chega dificuldades e problemas, não é porque Deus está nos castigando, não. Deus é amor. O castigo, entre aspas, a situação dificultosa é em razão das nossas atitudes equivocadas ou negligentes do nosso passado. Mona, explica para nós aí. Então a gente entendeu que, segundo o ensinamento do Espiritismo, que é o outro consolador, né? O Espiritismo Consolador Prometido, como podemos encontrar a consolação para nossos sofrimentos no Espiritismo? O Espiritismo é uma doutrina, como já foi falado, totalmente consoladora, né? Primeiro, eu vou falar alguns pontos básicos da doutrina para a gente compreender o tanto que ela é consoladora. Primeiro, tem só 5 horas para falar sobre isso. Então tá bom, vamos lá que vai ser muito bom. Primeiro, o Espiritismo vem nos dizer que Deus é um Pai bom, justo e amoroso. Que não é um pai vingativo. Essa é a primeira grande, né? Grande consolo. Alteração. Se ele é um pai justo, amoroso, ele me ama infinitamente. Ele quer o meu bem, né? É o primeiro consolo que a gente tem. Deus não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. Jesus disse, Pai nosso, Pai de nosso. todos. Segundo, que a nossa estadia aqui é uma passagem. Nós temos muitas outras. Nós temos vidas após vidas para ir melhorando. E que a lei é a do progresso, né? Um outro ponto do Espiritismo que é fantástico é que toda aflição, toda dor, ela tem início e hora para terminar. Nada é eterno, né? Tudo passa. Tudo tem o seu momento. Outro consolo que eu amo e todo mundo deve amar é saber que os nossos entes queridos que já estão no outro plano, eles não estão mortos. Eles estão nos aguardando, né? Em que um dia nós vamos nos reencontrar. Então nós somos uma grande família encarnada e desencarnada. Então o Espiritismo ele consola. Se a gente tiver a razão, estudar com tranquilidade, a gente vai ver que ela vai dando todas as bases para a gente passar pelas nossas provas, nossas existências, né? Que a dor, a doença, ela chega para nos avisar de algo. Então, se a gente abre a porta e diz, entre doença, o que você quer me ensinar? É um grande ensinamento que a gente vai ter e um grande passo no nosso progresso. Então, ele ampara aquela mãe que perdeu o filho, porque sabe que o filho não está perdido, ele só está em outro plano. Né? E que é uma passagem. É aqui, eu sempre digo, a gente faz a nossa malinha, pega o trem e vem. Mas uma hora a gente vai pegar a nossa malinha, vai pegar o trem e vai retornar. E a gente vai encontrar todos aqueles que nos aguardam, que já partiram, que nos esperam. Porque a gente tem muitos irmãos que nos amam lá no plano espiritual, que estão torcendo para nós. Então o Espiritismo ele é muito consolador. A partir do momento que a gente tem essa visão que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus nos ama. E que as nossas dores não é Deus que coloca, somos nós que plantamos muitas vezes pelo nosso egoísmo, pela nossa imprevidência, pela nossa falta de atenção, né? Então vem dando essa base para que a gente vá se tranquilizando. Quando chega aquela doença, você sabe, não, isso aqui vai passar. Tudo passa na vida. O Espiritismo ele é muito consolador a partir do momento que a gente tem essa visão de entendimento. Essas considerações que a Mona fez são tão importantes para que a gente lembre da validade e do valor que tem de amar uns aos outros enquanto estamos a caminho. Para que fique realmente só depois que nós não temos mais esse contato direto, que fique só o amor que fica mesmo como saudade. E que a gente faça pelo outro a cada dia todo o bem que nós pudermos. Como diz uma música que circulou nas redes sociais por aí essa semana, que a dor não me seja indiferente. Que possamos olhar para a dor dos outros com carinho, com cuidado, com atenção, dando nosso carinho, nossa atenção, e na medida do possível fazendo uma prece para que seja aliviado aquele sofrimento, aquela dor, e que aquela pessoa se aproxime também da lei de Deus e que nós, quando estivermos em sofrimento, possamos nos aproximar da lei de Deus. Mas que possamos amar uns aos outros como Jesus nos pede, para que a gente realmente encontre alívio para os nossos sofrimentos e para as nossas dores, e ter o jugo leve, como diz o início da mensagem desta manhã. Esse seria o nosso papel, então, como seres humanos, Marcelo? Para aliviar o sofrimento dos outros? Exatamente.
nós temos esse dever cristão, né, que somos cristãos, de buscar o alívio dos outros, mesmo... Aí o Evangelho tem uma passagem bonita, que ele diz que mesmo você sofrendo, porque muitas vezes nós estamos em sofrimento, nós que aqui estamos falando, né, as pessoas que estão ouvindo estão em sofrimento, em aspectos vários da vida. Mas mesmo em sofrimento, nós somos convocados a ajudar os outros. E aí é mais meritório, inclusive, aquele que sofre ajudar os outros, né? Então nós não temos, vamos dizer assim, a desculpa de dizer, como é que eu vou ajudar alguém que está sofrendo se eu sofro também? Não, mesmo sofrendo, vai ajudar os outros, que a tua própria dor vai ser diminuída muitas vezes. E aí como nós, que é a pergunta, né? Como nós podemos fazer para aliviar o sofrimento. Aliviar os sofrimentos. Ou seja, qual é o nosso papel nessa coisa toda? Exatamente. Nós podemos aliviar os sofrimentos fazendo aquilo que o Espiritismo e que Jesus Cristo, né? Porque o Espiritismo, ele trouxe a bandeira fora da caridade, não há salvação, de acordo com os ensinamentos de Jesus, que Jesus foi a caridade. E ele mesmo, na passagem, em algumas das suas passagens, ele colocou que a caridade é a condição de salvação, de redenção da alma. Então, a forma de nós aliviarmos os nossos irmãos o sofrimento é praticar a caridade. E aí, pergunta-se, qual tipo de caridade nós podemos praticar? O que seria essa caridade? Basicamente, a caridade se divide em 2 fatores. A caridade material, que é a doação de roupas, a doação de remédios, se a gente tem condição, a doação de alimentos, de uma ajuda financeira para alguém. E temos também a mais difícil das caridades, que é a caridade moral. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma aula de como nós podemos colocar em prática a caridade, dizendo-nos que a caridade pode ser praticada de 3 formas, basicamente de 3 formas: por pensamentos, por palavras e por atitudes e por atos. Como seria a caridade por pensamento? Emitindo pensamentos bons para as pessoas. Muitas vezes nós estamos num ambiente com pessoas e alguém está fazendo um comentário e nós estamos esse comentário e negativamente mandando maus pensamentos para a pessoa. Ou em outras situações. Então, caridade por pensamentos é a gente começar a emitir bons pensamentos, porque nós sabemos com a doutrina espírita, no estudo dos fluidos, que os nossos pensamentos, eles impactam os fluidos, eles são energias direcionadas às pessoas. Então, se nós emitimos um bom pensamento de paz, o Espírito Emmanuel diz no livro Rumo Certo, num ambiente de discussão, de conflito, se você não pode falar, não lhe é dada a palavra, imita bons pensamentos que eles já vão agir para apaziguar aquele ambiente. A caridade por pensamentos pode ser feita também por forma de uma oração, que a gente confunde muitas vezes que a oração tem que ser falada. É importante que ela seja falada, mas a oração pode ser também por pensamentos. Então, olha que caridade gratuita que a gente pode fazer. A gente viu uma notícia de um jornal, viu uma notícia de um político que nós condenamos. Olha o nosso pensamento para os políticos como está. Vamos emitir bons pensamentos. A oração por bons pensamentos. Então a gente está num ambiente, a gente faz uma oração mental para aquele ambiente e podemos orar em todos os instantes da nossa vida. A caridade pode ser por palavras, como antes referido. O que seria a caridade por palavra? Usar da nossa palavra para promover o bem, para falar o bem, para erguer as pessoas, para estimular as pessoas a serem melhores, né? A caridade pode ser por atos, por você prestar uma ajuda para uma pessoa, fazer um favor para uma pessoa, você ouvir uma pessoa, né? A caridade pode ser por ouvidos também, se prestar o seu tempo para ouvir o problema de uma pessoa, para a pessoa poder descarregar aquelas energias ao confessar um problema e você, sem julgar, escutar a pessoa, né? Então, a caridade, ela é um método para que nós aliviemos os sofrimentos das pessoas. E se estivermos sofrendo, repetimos, pratiquemos a caridade mesmo assim, que quem faz o bem recebe o bem. Nós vamos receber o bem em forma de conforto também se nós ajudarmos os outros. Eu tenho que colocar essa... Aí o cara pergunta assim, mas o que eu ganho com isso? Então a gente tem que lembrar o que Emmanuel recomendou para Chico Xavier. Chico, visite os bairros mais pobres,
ajude a todos que você puder lá. Aí o Chico pensou, mas por que me pede isso? Né? O Chico não tinha nem como, né? Ganhava pouquinho, não tinha. Aí ele disse, porque é que você vai ter muitos inimigos. E a cada um que você ajudar, você vai ganhar um pouco de agradecimento. Cada esse agradecimento vai fazendo com que você se torne uma pessoa com esses créditos que irão te ajudar, o plano espiritual irá te ajudar. Tudo isso servirá como uma, vamos chamar assim, uma carcaça de auxílio quando os males forem jogados contra você. Então, é benéfico fazer caridade. Fazer o bem, então, gera uma proteção espiritual para nós. Exatamente. Uma proteção, a atenção, os bons espíritos vão ver, nossa, ele está fazendo bem, está se esforçando. Nossa, merece muito mais a nossa... Eles já nos protegem, mas assim, vamos intensificar a proteção, né, para essa pessoa que faz o bem. Ele está sendo um instrumento divino na Terra. A pessoa atrai a si toda uma carga positiva de energia que irá lhe proteger e auxiliar, porque os percalços vão acontecer, não tem nem dúvida, né? É a lei de ação e reação. Quem faz o bem vai receber o bem, isso é da lei. Gente, 8 horas e 46 minutos, o assunto é interessantíssimo. E nós gostaríamos de dizer que se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, reveja desde o início. Lá também você encontrará todas as edições anteriores e também os temas dos próximos programas, né, Mona? Tá tudo lá. Exatamente. Estamos também no YouTube e no Instagram. No mesmo nome, né? Hora Espírita Chapecó. Queremos aproveitar esse espaço, então, para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que este programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui, você já sabe, na Rádio Chapecó. Convido você a ouvir conosco o recado da Scala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema O Cristo Consolador. E, Mona, por gentileza, nos atualize sobre as participações dos nossos amigos ouvintes. Então aqui, tem muitos amigos, né? Estamos dizendo bom dia, que o programa está muito bom, o programa está ótimo, que a doutrina espírita nos dá um entendimento para passar pelos sofrimentos da vida. Abraços aqui, da Solange está mandando abraço para a Lorete e para o Marcelo. Eu já respondi. Então são muitos amigos dizendo que o programa está bom, mandando abraço, dizendo que está nos acompanhando, que estão gostando muito. Então a gente também quer retribuir esse abraço, dizendo que fiquem conosco, que é muito bom que estão participando. Muito bem, muito obrigado a todos, né? E pode mandar aí perguntas, se não der tempo a gente responde depois, né? E ainda dá tempo aqui para fazer mais uma ou duas perguntas, né? Vamos tentar resumir alguma coisa aqui. Segundo esse ensinamento que a gente repete, né, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contêm um ensinamento profundo, Lorete. Que sabedoria nós, seres humanos, podemos extrair dessas duas palavras, devotamento e abnegação?
Então, esse tema está abordado claramente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos analisando nesta manhã, o Cristo Consolador. E a palavra devotamento significa esforço contínuo, desinteressado, intenso, realizado com alegria e com confiança. E a abnegação visa promover o bem do outro, acima e prioritariamente do seu próprio interesse. Então, como conclusão daquilo que nós estamos falando, é praticar a lei de amor e de caridade, amando uns aos outros como Jesus nos ensinou, né? E nós buscamos exemplo dessa situação lá na Revista Espírita. Nós encontramos o primeiro exemplo bem importante na Revista Espírita de março de 1860, com o título Um Médium Curador. Conta lá uma história. 1860? 1860, disponível na internet também, da senhora Desiré, que conta que ela preparava remédios. Ela era médium curadora, se colocava na frente de pessoas em sofrimento e preparava uma medicação especial, com ajuda espiritual certamente, e preparava uma fórmula para aquele doente. Então aí nós encontramos um exemplo de devotamento. E a abnegação vai aonde? Que ela não só preparava o remédio, mas ela inspirava os enfermos com sua forte confiança, contagiando-os com sua jovialidade, alegria e fé, o que contribuía enormemente para o rápido restabelecimento deles. Antes de tornar-se médico curador e passar a tratar os enfermos, ocupava seus dias confeccionando roupa para os pobres e para os recém-nascidos. E preparava uma ideia, uma maneira muito especial para entregar para eles essas roupinhas sem que eles se sentissem ofendidos. Então ela colocava, além de preparar o remédio ou dar os enxovalzinhos, ela colocava toda uma energia de caridade e de amor para com o próximo, sendo esse o grande exemplo de abnegação, né? E também encontramos na Revista Espírita de maio de 1866 um segundo exemplo de um médico francês, que diz lá que ele tinha uma idade bastante avançada, morava na França, e ele colocou-se à disposição para visitar doentes numa epidemia que aconteceu na França e tratava pessoalmente desses doentes. Então ele tinha conhecimento, podia dar a fórmula para alguém repassasse, mas ele ia pessoalmente e ele visitou 800 doentes, tratando-os pessoalmente, aplicando os remédios, sentando à cabeceira dos moribundos. Ele cumpria esse dever sem qualquer lamentação ou queixa. Ao contrário, permanecia sempre bem-humorado e alegre, o que influía decisivamente na cura dos doentes. O autor do comentário ressalta que ele trabalhou até o último dia, sem querer jamais repousar, e que não vivia para si mesmo, para os seus semelhantes. Então, a gente pode identificar nitidamente no primeiro exemplo o devotamento e a abnegação, né? E os dois exemplos do médico e da médium curadora, que além de dar aquilo que a pessoa precisava, fazia isso com muito carinho, cheio de energia do bem. Então, utilizando-se desse fluido universal para fazer com que aquela doação, aquele trabalho chegue lá e atinja o coração, o sentimento do outro. Um grande abnegado foi Bezerra de Menezes, né? Que morreu pobre, mas ajudou. Ele vendeu tudo que ele tinha para ajudar os doentes, né? O anel de formatura. Tudo. A família dele passava necessidade. Mas ele foi um grande abnegado, né? E desencarnou. E desses exemplos, a Lorete, a gente fazendo uma pincelada com o que a gente comentava antes, a Lorete deu exemplos de registrados em 1860, ou seja, quase 170 anos, 170 anos depois, né? Antes. E assim, dizendo que aqueles doentes eram restabelecidos pela força curadora, pela fé, pela coragem que era infundida pelo médico, pelo aqueles senhores que iam doar esses remédios, faziam esses remédios e davam ânimo aos doentes. A gente vê que hoje a ciência está descobrindo a importância da fé com pesquisas na cura. E então a gente vê que esses relatos espíritas de 150, 170 anos antes já falavam sobre a fé, que hoje a ciência está comprovando a ajuda do restabelecimento de doentes pela força da fé. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Mona, rapidamente. A gente então sabe que se a gente buscar alívio com Jesus, ele nos conforta. De que forma nós devemos agir? Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro é tomar sobre nós o seu jugo.
né? É entender, compreender as leis e aceitá-las, passar os ensinamentos. Tá. Passar viver o que Jesus nos deixou. O perdão, o amor, o respeito, a tolerância. O nosso mundo hoje precisa tanto de tolerância, né? Ele amava todos indistintivamente, né? Não fazia distinção de ninguém. Então, é tomar sobre nós o seu jugo, os seus ensinamentos, colocá-los em nossa vida, em nosso coração, e a partir daí, ir nos transformando, né? E ele vai estar sempre nos amparando. Então, isso é muito importante. Se a gente quiser evoluir, crescer e aproveitar o máximo essa existência, é só caminhar segundo as leis de Deus. Que nem a Lorete e o Marcelo falaram antes. É a gente cumprir as leis de Deus, que é basicamente é perdoar, é amar. É simples, ter paciência, né? Então isso vai ser a nossa alavanca para o nosso progresso. E a música que você citou, inclusive, eu também vi, né? Não sejamos indiferentes, né? Essa não ser indiferente, se nós só analisarmos isso, a gente é indiferente, o mal do outro não importa para nós, né? Aquele lá não conheço, tal. A gente é indiferente, a gente não se sensibiliza, a gente não vai, olha, não temos o saneamento básico, as criancinhas passando necessidades, se contaminando, e ninguém faz nada. Mas eu quero dizer para vocês um exemplo grandioso que eu vi também na prática outro dia no hospital regional, quando eu estava acompanhando um familiar, que apareceu uma pessoa conhecida lá e tinha uma pessoa que acompanhava. E aí eu fui querer saber quem que era aquela pessoa que estava acompanhando, e ela disse, eu sou voluntária. Eu sou voluntária para estar aqui acompanhando aquele que precisa de um pouquinho de atenção, eu fico aqui 3 tardes por semana. Quem ela é, quem era. Conversando. Não interessa quem era. Era uma voluntária anônima que estava lá acompanhando as pessoas que estão lá sozinhas e que tinham mais de 60 anos e que precisam de apoio. Então, para a gente ver que tem coisas maravilhosas e nós precisamos voltar o nosso olhar para esses exemplos grandiosos e maravilhosos que estão por aí e iluminar o nosso coração para que a gente seja capaz também de seguir esses exemplos maravilhosos. E divulgar como tu fez agora. Mona, rapidamente os endereços das casas para quem tem interesse de visitar e conhecer mais sobre a doutrina. Então, quem quiser estudar, conhecer, todas as atividades nas casas são gratuitas, né? São 6 casas em Chapecó, nós temos o Bezerra de Menezes, o Amor e Caridade, Bezerra de Menezes fica no Presidente Médici, o Amor e Caridade ali no Universitário, o Gotas de Luz lá no Pinheirinho, o Leocádio José Corrêa na IFAP, o Seara da Caridade também no Presidente Médici e o Nosso Lar no Santa Maria. E a internet. Todos têm página na internet, Facebook, é só chamar que a gente já responde. E daí vai ver qual é a casa que fica mais próxima da sua, né, para poder... Seara também. O Seara da Caridade que fica no Presidente Médici também. Isso. E todas têm atividade, tem palestra, então é só nos chamar que a gente passa todas as coordenadas, né? Muito obrigado, Mona. E o YouTube também, é só colocar ali, Hora Espírita Chapecó. Você citou no YouTube, só para fazer um comentário aos ouvintes, digitem Pinga Fogo Chico Xavier no YouTube. Vocês vão ver o Chico Xavier falando, a humildade, a sabedoria que ele tinha. Vai estar em preto e branco lá, né? Porque naquela época. Pinga Fogo, Chico Xavier. São horas de programas com o Chico sendo perguntado e muitos esclarecimentos para todos nós. Né? Os livros que nós citamos hoje, então, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. A Lorete citou a Gênese, a Revista Espírita, tanto de março como de maio de 1860. E também temos aí o roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho, Boa Nova, no título Jugo Leve. E também o Chico, né? Mensagens todas psicografadas por Emmanuel. Aí Fonte Viva é um livro, Pão Nosso é o outro, e Caminho, Verdade e Vida é o outro. E Rumo Certo, né? Também é outro livro que nós citamos. E basta repetirmos, se a pessoa, nas casas espíritas esses livros estão à venda, mas caso não tenha condições de comprar, nós temos disponíveis na internet. Digitar no Google também o nome do livro, né, que foi citado. E baixa em PDF. E baixa em PDF, a pessoa pode ler no seu celular. E as casas também têm livros que emprestam gratuitamente. Empréstimos, né? Então, chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Queremos agradecer a sua audiência.
E convido agora para as considerações finais os nossos amigos dessa equipe maravilhosa que realizaram esse maravilhoso programa com tantos esclarecimentos. Lorete, obrigado. Obrigado a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso querido mestre, abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado, muita luz a todos os irmãos ouvintes e sigamos com a fé imensa em Deus, a fé total em Deus, que tudo está certo na nossa vida. E buscando os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, nós vamos conseguir superar qualquer dificuldade. Mona, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, aos amigos aqui que adoro, né? E desejar a todos que estão nos ouvindo, a esse planeta maravilhoso que é o nosso planeta Terra, muita luz e muito amor. Que Deus nos envolva e que tenhamos um ótimo final de semana. Agradeço também ao Henrique, que está aí nos trabalhos de operações técnicas do estúdio. A todos vocês, um ótimo dia, um excelente final de semana. E até sábado que vem, né? Às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.